Uma boa tarde, povo abençoado de Deus. Aqui vos fala é o irmão Nelson, comedor de arroz e feijão, boia fria. Estamos felizes ao meio dessa turbulência que a humanidade está passando, mediante esse vento forte, esse vento ao contrário, a qual tem assolado as nações pela nossa desobediência, pelos nossos pecados. O Senhor deixou listrado, irmão, na Bíblia, as consequências que viria sobre a humanidade. Mas ele também deixou lá listado. E foi bem claro que ele nos livraria, que ele nos guardaria e que ele nos abençoaria. O que eu quero falar com isso? Fica firme. Não desanima não. Entre esse caos de desemprego, de pandemia, de falta de amor, de religiões que estão ferindo os princípios que Deus estabeleceu. Para nós Igreja Viva. Eu estava domingo na igreja e quando você não faz o que Deus manda, as coisas não é louvável. Eu vi uma irmã pregando e ela começou a pregar até bacana no Salmo. Depois ela se desalinhou, começou a falar de monte. Para que subir o monte? Que o monte pode ser dentro da casa. E Deus falou comigo por divina revelação. Comer carne não é pecado. Aquele que não come, né, irmão? Não é para julgar os nossos irmãos. Então o que acontece? Pessoas que não querem, não gostam, não precisa de fazer. Mas não vão botar o monte como pecado, não. Porque se subir o monte for pecado, Jesus cometeu esse pecado. Ele subiu lá o Monte das Oliveiras, ajoelhou literalmente, suou, e a Bíblia diz que o suor dele era transformado em grande gota de sangue. E orou ao Pai pela morte que se aproximava dele, a crucificação. Se subir o monte é pecado e é antibíblico, Jesus está no Novo Testamento, Jesus é a graça. Os apóstolos, depois que Jesus foi assunto ao céu, a sua assunção, eles também subiram o monte. Pedro, João, pode olhar lá a história, a Bíblia, texto e contexto. Não se baseia somente num texto não, que ainda que um texto só é verdadeiro. Tem a base em todo o contexto, lê, relê, medita, para não falar o que estão falando besteira, falando heresias. A Bíblia diz que Elias subiu o Monte Carmelo e teve resposta, caiu fogo do céu. A Bíblia diz que Moisés subiu o Monte Sinai, desceu com o rosto resplandecido com a glória, transfigurado e com os mandamentos. Se você não quer subir o monte, não tem problema. A tua fé te dá condições de se orar dentro de casa e receber. Mas aqueles que querem imitar a Jesus e ser bem-sucedido, não seja empecilho não, minha irmã. Se nem sabe qual é a sua vocação, se nem sabe qual é a sua chamada. E Jesus não morreu por mim, por você, para nós sermos ministros, para nós sermos profetas. Não, Deus morreu para nós um dia morar no céu. Me perdoe aí pela minha sinceridade, mas a pior coisa nas igrejas é quando o pastor, que é o anjo da igreja, perde a visão. Perdeu a visão, irmão, é o caos. Vamos orar para Deus ungir os olhos dos nossos pastores que presidem. Porque lá em Apocalipse, uma das cartas, Deus, ele exorta, repreende o pastor presidente. Diz: como você diz que é rico e tem tudo, não sabe que tu és um pobre, um miserável? Compra colírio para ungir os teus olhos. Ou seja, ele estava sem visão. E tem cheio de pastor sem visão. Os apóstolos se reuniram e disseram: vamos constituir diácono, homens. E qualificou ali os homens que estariam assumindo esse importante negócio de cuidar da mesa das viúvas. Mas ele foi bem transparente em fato. Diz: nós vamos permanecer com a palavra. A palavra é para os ministros.
Agora, os pastores que pastoreia grupo, ele dá para aqueles que são prisioneiros deles. Aqueles que são bajuladores, aí eles dão. Ele não quer nem saber se o púlpito estiver cheio de ministro. Ele vai dar para a irmã porque gosta da irmã, porque a irmã faz a vontade dele, porque a irmã não questiona, porque a irmã, onde ele está, a irmã está junto. Você vai lá no culto dos irmãos, a irmã não está, mas vai lá onde o pastor está, ela está junto, ou ele está junto. Deus está vindo e vai julgar cada um de nós segundo a nossa obra. Se conserta. Paulo disse que mais vale obedecer a Deus do que o homem, só que inverter os valores. Hoje em dia, mais vale certas pessoas que se titulam ministro, irmã, irmão, obreiros, obreira, mais vale obedecer o pastor para ganhar salário, oportunidade, cargo, do que obedecer a Deus e às vezes ser como Daniel lançado na cova, ser como Jeremias lançado no calabouço, ser como Sadraque, Mesaque e Abednego lançado na fornalha. Esses homens foram lançados porque não agradaram a homem, permaneceram nos mandamentos agradando a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, da nossa igreja. Que Deus tenha misericórdia da nossa família. Um forte abraço e a paz de Cristo Jesus.